Olá, sexto ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, tá? Hoje nós vamos iniciar um novo módulo, o módulo 4. Então vamos ao capítulo 10. O conhecimento humano passa por muitas transformações ao longo dos anos. Incríveis descobertas são feitas a todo momento. Como os cientistas conseguem isso? Como eles mostram ao mundo o que descobriram? Que tal encontrar as respostas para essas perguntas neste capítulo? Então vamos lá. Atualmente é possível se informar sobre assuntos científicos, como novas descobertas e desenvolvimento de novos materiais e técnicas, por meio das publicações de textos de divulgação científica, tá? E é muito interessante, porque mesmo não sendo especialista, eu consigo entender essas questões científicas tratadas nesse tipo de texto, tá? Então a gente vai ver aqui, ó, um texto de divulgação científica. Nova espécie de pterossauro é descoberta no Brasil. Os fósseis foram localizados no Paraná, em sítio com o maior número de pterossauros já encontrados juntos. Uma equipe de pesquisadores brasileiros descobriu uma nova espécie de pterossauro, que viveu apenas no Brasil. Os fósseis do animal foram descobertos em Cruzeiro do Oeste, no Paraná, em um local considerado a maior aglomeração de pterossauros já encontrada no mundo. Conheça a pesquisa. Eu tenho o título, tá, em inglês, onde ela foi divulgada, quem fez, a instituição e o resultado. Então, é muito interessante ressaltar que essa pesquisa ela foi feita junto com a Universidade do Contestado em Santa Catarina, tá? O Museu Nacional, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e outras, tá? Qual foi o resultado dessa pesquisa? Os pesquisadores descobriram uma nova espécie de pterossauros que existiu apenas no Brasil. No primeiro estudo feito com material publicado nesta quarta-feira no periódico Pluizone, foram utilizados 47 crânios encontrados no local. Em 2 anos e meio de exploração no sítio arqueológico, os cientistas retiraram cerca de 5 toneladas de blocos com fósseis. De acordo com os pesquisadores, ainda há uma grande área a ser explorada. E as expectativas são altas em relação ao que pode encontrar por lá, incluindo outros tipos de animais, tá? Então vamos lá. Anatomia. Os pterossauros descobertos fazem parte de uma nova espécie encontrada apenas no Brasil, que recebeu o nome de Kaiowara drobuski, entre as principais características anatômicas que fizeram com que eles merecessem uma nova classificação, diferenciando-os da espécie conhecida de pterossauros. Está o fato de eles terem um bico, ou seja, a parte final da mandíbula, mais inclinada para baixo do que os outros. Além disso, os animais apresentam concavidades no céu da boca e na arcada inferior, sendo esta última mais pronunciada, e cuja utilidade os pesquisadores ainda não desvendaram, tá? Este é o primeiro pterossauro descoberto na região sul do Brasil, afirma Alexandre, paleontólogo e pesquisador do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os pesquisadores estimam que o animal tenha vivido no período Cretáceo Superior, há cerca de 80 milhões de anos. Lembrando que eles só existiram aqui no Brasil, tá? Por que o chamado de Mongólia brasileira? Além de ser uma espécie nova, a importância desta descoberta está no acúmulo de fósseis no local, o que é surpreendente. Vejam que essa parte está entre aspas, então está descrevendo a fala do especialista, tá? A primeira ocorreu na Argentina e a segunda na China. Entre as três, a acumulação do Paraná é a com maior número de indivíduos identificados até agora. Essas características fizeram os pesquisadores apelidarem a região de Mongólia brasileira,
em referência ao país asiático que é considerado o mais rico do mundo em descobertas fósseis. Uma possível explicação para uma concentração tão grande de indivíduos consiste no fato de que a região do Cruzeiro do Oeste era um deserto na época em que estes animais habitavam o local. Por isso, os pterossauros provavelmente se concentravam em torno de algum tipo de oásis, o que explicaria as condições em que os ossos foram encontrados. Os esqueletos são todos desmontados, misturados, o que sugere que eles foram carregados por enxurradas eventuais para o fundo de uma lagoa sem descendentes. Ao contrário do que aparentam, os pterossauros não são dinossauros. Considerados répteis voadores, eles se diferem dos dinossauros em um conjunto de características anatômicas, identificado pelos cientistas ao longo dos anos, como o fato de os pterossauros terem desenvolvido o quarto dedo, enquanto os dinossauros tinham três. Esse fator dá ainda mais importância para a descoberta, uma vez que os pterossauros são animais únicos que não deixaram descendentes, enquanto os dinossauros são os ancestrais das aves. Os pterossauros se extinguiram por completo. Não há nenhum animal similar a eles na face da Terra atualmente, afirmou o geólogo. O nome escolhido para a nova espécie diz respeito ao local e à maneira da descoberta. Caiuajara significa antigo morador do deserto Kaiowá, local onde os pterossauros viviam. E Dobruski é o nome da família que encontrou os fósseis pela primeira vez. Eles estavam trabalhando numa estrada e acharam que descobrimos algo muito importante. Aí foram, noticiaram o fato à universidade, tá? E eles foram lá. Eles estavam escavando valetas para escoamento da água em uma estrada rural. Alexandre percebeu a importância do material já naquela época. Eles chegaram a mandar amostras para uma universidade, mas ainda se sabia pouco sobre os pterossauros no Brasil, e eles não tiveram resultados conclusivos, tá? Então vamos lá, ó. Qual é o assunto principal desse artigo? A gente viu que foi para notificar a descoberta de fósseis de uma nova espécie de pterossauros, tá? O assunto apresentado no texto corresponde ao que você imaginou? Sim, né? Lá no início a gente já viu que foi feita uma nova descoberta. Você conseguiu entender todas as informações? E aí? Se você montar um grupo de pesquisas na área científica, sobre o que você pesquisaria? Alimentos que fazem mal à saúde ou que fazem bem, enfim, tanta coisa para se pesquisar, né? Ou continuar é, pesquisando sobre os pterossauros, né? Ou sobre os dinossauros. Um sítio arqueológico é um local onde podem ser encontrados marcas e objetos de determinado momento histórico. Onde está localizado o sítio arqueológico com o maior número de pterossauros do Brasil? Nós vimos, né, que é na cidade do Cruzeiro do Oeste, no estado do Paraná. Qual apelido foi dado pelos especialistas a essa região? Foi chamada Magnólia brasileira. Por quê? Porque a Mongólia é o país asiático com o maior número de descobertas de fósseis no mundo, tá? Quem descobriu esse sítio arqueológico? Foi o João Gustavo Dobruski e o seu pai, o Alexandre, tá? Quais instituições desenvolveram a pesquisa divulgada nesse texto? A Universidade do Contestado, o Museu Nacional, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá? De acordo com a descoberta divulgada, responda: qual é o nome dessa nova espécie de pterossauros? É essa aqui, ó. Caiuhara, né, do Brusque ou Caiujara. Qual a origem desse nome? O nome está relacionado ao local e à maneira como aconteceu a descoberta, né? Caiujara significa antigo morador do deserto Caiuá, e Dobruski é uma homenagem à família que encontrou esses fósseis, né? O pai e o filho. Quais características anatômicas fizeram especialistas diferenciarem essa espécie de pterossauro das demais?
a parte final da mandíbula, né? Ou seja, o bico é mais inclinado para baixo do que dos outros animais já conhecidos da espécie, tá? Qual é a explicação dos especialistas para justificar que os pterossauros não são considerados dinossauros? Por conta das diferenças apresentadas das características anatômicas, identificadas pelos cientistas ao longo dos anos, tá? Os pterossauros desenvolveram um quarto dedo, enquanto os dinossauros tinham apenas três dedos, diferentemente dos dinossauros que não são, perdão, que são ancestrais das aves. Os pterossauros não deixaram descendentes. Os pterossauros pertencem a que classe de animal? Ó, aos répteis, tá? Contorne a imagem abaixo que representa o animal da mesma classe do pterossauro. Então, é o camaleão, ok? Releia esse trecho. Os esqueletos estão todos desmontados, misturados, o que sugere que eles foram carregados por enxurradas eventuais para o fundo da lagoa. Qual a importância de citar a fala de especialistas, como o coordenador do Sempalho, em um texto como foi lido? Quando você cita a fala de especialista, você passa credibilidade e verdade ao texto que está sendo apresentado. Em relação às características do texto de divulgação científica, assinale V nas verdadeiras e F nas falsas. Apresenta termos técnicos e expõe dados sobre a pesquisa com um registro mais formal, verdadeiro. Emprega o registro informal com as marcas de subjetividade, falso. Utiliza falas de especialistas para dar credibilidade às informações, verdadeiro. Narra acontecimentos cotidianos publicados em veículos jornalísticos, falso. Os textos de divulgação científica podem ser veiculados em formato impresso ou digital. Em que veículo foi publicado o texto sobre os fósseis do Pterossauros? Na revista Veja, tá? Essa revista sempre divulga, publica uma seção voltada para a área da ciência, tá? Quem é o público-alvo desse texto? As pessoas em geral, principalmente as que se interessam por temas relacionados a descobertas arqueológicas, pesquisas e estudos científicos ligados à arqueologia. O texto de divulgação científica tem como objetivo divulgar pesquisas relacionadas às áreas de conhecimento. O registro empregado é mais formal e, para dar maior veracidade às informações, geralmente são apresentadas falas de especialistas. Costumam ser publicados em revistas impressas ou digitais e em sites especializados da internet, tá bom? Então, eu vou deixar como sugestão de atividade a página 18, tá? E 19. Agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.